Vitória, uma menina de apenas 9 anos, começou a enfrentar um desconforto inexplicável, enquanto seu pai, Rodrigo, lutava para lidar com uma grande perda e o peso de sustentar a casa sozinho. Com o tempo, a situação se agravou, chamando a atenção das autoridades. Será que eles vão conseguir entender o que realmente estava acontecendo antes que seja tarde demais? Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo? Aos 9 anos, Vitória era uma menina encantadora, cheia de energia e que adorava atividades físicas e brincadeiras em grupo. Sua paixão por pular corda e se divertir com os colegas durante o recreio era evidente. Na escola, ela encontrava uma espécie de refúgio, longe das dificuldades que enfrentava em casa. Naquele lugar, ela se sentia em paz, cercada por educação e tranquilidade, ainda que houvesse momentos em que sua alegria fosse substituída por silêncio e um ar de tristeza. Vitória sempre foi uma aluna dedicada, especialmente nas aulas de ciências, onde florescia sua curiosidade pelos animais. Ela sonhava em se tornar veterinária um dia, motivada por seu carinho por bichinhos e a vontade de cuidar deles. No entanto, a matemática lhe causava bastante sofrimento, e nas semanas de provas, o estresse tomava conta, resultando em erros que lhe traziam reprovações. Aquelas dificuldades eram agravadas pelas duras cobranças de seu pai, Rodrigo, que parecia se irritar mais a cada nota baixa da filha. A vida em casa não era fácil para Vitória e Rodrigo. O peso da perda da mãe e dos 2 irmãos de Vitória, em um terrível acidente de ônibus 3 anos antes, ainda pairava sobre eles. A tragédia havia acontecido em uma viagem de lazer para a praia. O retorno, que deveria ser tranquilo, transformou-se em um pesadelo quando o ônibus improvisado em que estavam perdeu o controle e colidiu com outro veículo. Quase todos os passageiros perderam a vida. Rodrigo, que havia economizado durante anos para proporcionar à família aquela viagem, saiu daquele acidente não só fisicamente ferido, mas emocionalmente devastado. Ele perdeu o emprego durante sua recuperação e, aos 35 anos, enfrentava dificuldades para sustentar a única filha que havia restado. Com a perna gravemente lesionada no acidente, Rodrigo não conseguia mais realizar trabalhos pesados, e sua saúde física e mental foram comprometidas. Aquela sequência de acontecimentos trágicos transformou Rodrigo de um homem alegre e sociável em alguém fechado, silencioso e amargurado. Ele se isolou, e o relacionamento com Vitória tornou-se distante. A menina, ainda muito jovem para entender completamente a dor do pai, tentava de todas as formas melhorar o clima em casa. Ajudava com as tarefas domésticas, lavando a louça e varrendo o chão, mas sempre sentia que seus esforços eram insuficientes. Rodrigo, sobrecarregado por 2 empregos que mal pagavam as contas, pouco interagia com a filha. Sua exaustão era evidente, com olheiras profundas e uma expressão abatida, resultado das longas horas de trabalho. Vitória, por sua vez, apesar de toda a solidão e os desafios diários, mostrava uma força admirável. Na escola, ela se permitia esquecer temporariamente seus problemas, mergulhando nas atividades e nos estudos, mas aquilo não duraria para sempre. Certa tarde, Rodrigo voltou para casa visivelmente alterado, com os punhos cerrados e o rosto tomado pela raiva. O barulho dos seus passos pesados pela casa ecoava de forma ameaçadora, e Vitória, no refúgio de seu quarto, tremia de medo. De maneira inesperada, ele ordenou, de forma rude e com a fala embolada, que a filha não fosse à escola no dia seguinte. Após 2 dias, Vitória começou a sentir um desconforto estranho, algo que ela nunca havia sentido antes, especialmente em suas partes íntimas. Ela acordou com aquela sensação desconcertante e, desde aquela manhã, parecia que algo estava muito errado. Seu pai já havia saído para trabalhar quando ela se levantou, se arrumou e tomou o café frio que Rodrigo havia preparado um dia antes. Enquanto caminhava em direção à escola, a sensação incômoda persistia e aumentava a cada passo que ela dava. Na sala de aula, Vitória mal conseguia se concentrar por causa da dor que parecia aumentar. Quando o sinal do recreio soou, ela correu para o pátio, tentando ignorar o desconforto, para brincar com seus amigos, mas cada movimento piorava a dor.
Seus esforços para se divertir eram interrompidos por pontadas agudas, até que ela não conseguiu mais suportar e compartilhou seu problema com algumas amigas. Preocupadas, as amigas decidiram levar Vitória até a professora Laura. Ao ver o rosto angustiado da menina, Laura imediatamente percebeu que algo não estava certo. Ela começou a fazer perguntas, tentando entender o que estava acontecendo. Vitória, com os olhos cheios de lágrimas, relutava em falar, mas acabou admitindo que estava sentindo um desconforto intenso. Ao mencionar que vivia sozinha com o pai, Laura ficou ainda mais preocupada. Rodrigo nunca havia aparecido nas reuniões de pais, e aquilo fez Laura suspeitar que algo mais grave poderia estar acontecendo na casa de sua aluna. A professora tentou, de forma cuidadosa, procurar sinais que indicassem algum comportamento anormal de Rodrigo, mas Vitória, com a cabeça baixa, não sabia como reagir. As lembranças da última vez que seu pai invadiu seu quarto, tomado pela raiva, vieram à tona. Mas a menina preferiu manter o silêncio, sem saber se poderia confiar em Laura ou se seria julgada pelo que estava passando. Após alguns minutos de conversa, Vitória, mesmo com medo, contou sobre o dia que seu pai estava estressado. Professora, estou sentindo essas dores há alguns dias. Começou logo após o dia que meu pai me obrigou a faltar à aula. Vitória retornou ao seu lugar na sala de aula, enquanto Laura, preocupada, não conseguia tirar a menina da cabeça. A dor e o desconforto de Vitória eram visíveis, e embora ela tentasse esconder, sua professora e colegas percebiam que algo estava profundamente errado. Os dias se passaram, e Vitória continuava a esconder seu desconforto, mesmo que fosse óbvio para todos que algo estava muito errado. A menina, que antes era ativa e alegre, começou a andar de cabeça baixa, com uma expressão de dor constante. Durante as aulas, era difícil para ela se concentrar, e a cada dia que passava, sua angústia parecia aumentar. O caminho de volta para casa, que costumava ser um momento tranquilo para ela refletir e se preparar para as tarefas escolares, tornou-se um verdadeiro tormento. Cada passo era acompanhado de uma dor crescente, e Vitória se sentia cada vez mais sozinha e sem saber a quem recorrer. Na escola, as professoras começaram a conversar entre si sobre a situação de Vitória. Além de Laura, Socorro, outra professora que também acompanhava a turma, notou que a menina estava diferente. Em um dia particularmente difícil, Socorro se aproximou de Vitória e perguntou com suavidade se estava tudo bem. Com um sorriso forçado, Vitória tentou esconder o que estava acontecendo. Mas Socorro, com a experiência de anos na educação, percebeu que havia algo errado. Ela conversou com Laura e, juntas, as professoras decidiram conversar com a direção da escola sobre o comportamento de Vitória. Enquanto isso, em casa, o ambiente era cada vez mais pesado. Rodrigo, cansado de seus 2 empregos, mal tinha tempo para interagir com a filha. Quando estava presente, ele parecia distante, preso em seus próprios pensamentos e lutas internas. Vitória, que ansiava por uma palavra de carinho ou atenção, sentia que era invisível. O pai, por sua vez, acreditava estar fazendo o melhor que podia para sustentar a casa, mas não percebia que sua filha estava passando por algo muito mais profundo do que ele imaginava. A situação atingiu seu ponto mais crítico, quando, em um dia de aula comum, Vitória chegou à escola com o mesmo desconforto, mas naquele dia estava insuportável. A dor que ela vinha tentando suportar por dias parecia ser demais para sua frágil resistência. Mesmo assim, ela entrou na sala disposta a estudar. Durante a aula, ela sentiu uma fisgada tão intensa que não conseguiu mais conter as lágrimas e soltou um grito de dor e desespero. A professora Laura, que estava coordenando a turma naquele momento, imediatamente correu para socorrê-la. "Vitória, o que está acontecendo?" perguntou Laura em um tom preocupado, enquanto ajudava a menina a se levantar. Vitória, soluçando e sem conseguir falar, apenas chorava. Vendo o estado da aluna, Laura decidiu levá-la imediatamente para a diretoria da escola. Naquela altura, a preocupação das professoras e da direção da escola com o bem-estar de Vitória já havia crescido. O diretor da escola, ao tomar conhecimento do caso, decidiu que era hora de envolver as autoridades. O comportamento de Vitória, aliado às poucas informações
que tinham sobre a vida doméstica da menina, levantou suspeitas sérias. Foi feito um contato com o conselho tutelar, e as autoridades foram chamadas para investigar o que estava acontecendo com a menina. Após alguns dias, enquanto Vitória estava em casa, descansando, o conselho tutelar chegou à residência de Rodrigo para entender melhor o que estava acontecendo. Quando os policiais e os assistentes sociais bateram à porta, Rodrigo estava sentado na sala, exausto após um longo dia de trabalho. Ele atendeu a porta sem saber que sua vida estava prestes a mudar. Os policiais começaram a fazer perguntas sobre o bem-estar de Vitória e sobre o relacionamento entre pai e filha. Rodrigo, surpreso e confuso com a situação, respondeu defensivamente: "O que vocês estão insinuando? Vitória é minha filha. Eu a amo e cuido dela da melhor forma que posso", disse ele com um tom de indignação. No entanto, as autoridades tinham que seguir o protocolo e, mesmo sem provas concretas, decidiram levar Rodrigo para a delegacia para prestar depoimento. Vitória, ao ver seu pai sendo levado pelos policiais, sentiu uma mistura de medo e culpa. Seu mundo parecia desmoronar diante de seus olhos. "Papai, não!" ela gritou, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas não havia nada que ela pudesse fazer. As lembranças de tudo o que havia acontecido nos últimos dias e o medo de estar de alguma forma envolvida no que estava acontecendo com seu pai a consumiam. Na delegacia, Rodrigo, ainda sem entender exatamente o que estava acontecendo, se encontrava preso em uma cela, aguardando que as investigações prosseguissem. Ele se sentia impotente, separado da única pessoa que ainda tinha em sua vida, sua filha Vitória. "Eu não fiz nada de errado", ele repetia para si mesmo, em meio à agonia de estar preso e sem poder ajudar sua filha. Enquanto isso, na escola, Laura e Socorro, preocupadas com a situação de Vitória, discutiam o caso com o diretor. Era evidente que a menina estava sofrendo, mas ninguém sabia ao certo o que havia acontecido. Elas queriam encontrar uma maneira de ajudar, mas estavam limitadas pelas decisões que estavam nas mãos das autoridades. Sem a presença do pai em casa, Vitória foi levada para o hospital, onde passaria por uma série de exames para determinar o que estava causando o desconforto que ela vinha sentindo. As professoras, ao saberem da internação de Vitória, ficaram ainda mais aflitas. Queriam que a menina estivesse segura e recebesse o tratamento necessário. No hospital, após a realização dos exames, o médico responsável encontrou uma explicação para o que Vitória estava passando. Ela tinha uma infecção urinária, causada por um desequilíbrio no pH de suas partes íntimas, algo comum em meninas que estavam começando a entrar na puberdade. Com uma abordagem cuidadosa, o médico explicou a situação para as enfermeiras que estavam cuidando de Vitória. E logo a notícia chegou até Laura e Socorro, que finalmente sentiram um alívio, embora ainda houvesse a questão do pai. Enquanto Vitória se recuperava no hospital, as notícias sobre a situação dela chegavam até a polícia. Após os exames, ficou claro que o desconforto da menina não tinha origem em algo relacionado a abuso, como muitos inicialmente suspeitaram. A infecção urinária, associada ao início precoce da puberdade, havia causado toda a dor e angústia de Vitória. Com os resultados dos exames em mãos, o médico responsável entrou em contato com as autoridades para esclarecer o mal-entendido e solicitar a libertação imediata de Rodrigo. Na delegacia, Rodrigo ainda estava em estado de choque com as acusações que enfrentava. Ele não podia acreditar que seu amor e dedicação como pai haviam sido mal interpretados de maneira tão grave. As horas na cela passaram lentamente, e ele continuava a se preocupar com o bem-estar de sua filha. Quando finalmente foi chamado para conversar com os policiais, eles informaram que haviam recebido os resultados dos exames de Vitória e que ele seria liberado, pois não havia mais suspeitas sobre seu comportamento. A porta da cela foi aberta, e Rodrigo, com os olhos cheios de lágrimas, saiu em direção à recepção da delegacia, onde alguns dos professores da escola, incluindo Laura, o aguardavam. Eles também se sentiam culpados por terem precipitado as suspeitas, mas ao mesmo tempo, aliviados por saberem que Vitória estava bem e que toda a situação tinha sido um terrível mal-entendido. "Desculpe, Rodrigo", disse Laura com a voz embargada. "Nós queríamos apenas proteger Vitória." Rodrigo, apesar de tudo, não demonstrou raiva. Ele sabia que os professores estavam apenas fazendo o que achavam ser o melhor para proteger sua filha. O amor por Vitória
era maior do que qualquer sentimento de injustiça que pudesse estar sentindo. O importante é que minha filha está bem, respondeu ele com um suspiro de alívio. Ao chegar no hospital, Rodrigo correu para o quarto de Vitória. Quando entrou, viu sua filha deitada, ainda um pouco frágil, mas muito mais tranquila. Os olhos da menina se encheram de lágrimas ao ver o pai entrar pela porta. Rodrigo a abraçou com força, sentindo o alívio de ter a certeza de que ela estava bem e que o pesadelo que viveram nos últimos dias estava finalmente chegando ao fim. Filha, me perdoe por não ter estado mais presente, disse Rodrigo com a voz embargada. Eu nunca quis que você passasse por isso sozinha. Vitória, ainda emocionada, retribuiu o abraço com a mesma intensidade. Ela não precisava de mais palavras naquele momento. O simples fato de ter seu pai ali com ela já era o suficiente para acalmar seu coração. A dor física que havia sentido nos últimos dias havia se dissipado e o peso emocional também começava a desaparecer. Após alguns dias no hospital, Vitória foi liberada para voltar para casa com seu pai. Rodrigo, que sempre havia lutado para sustentar a casa, estava mais determinado a estar presente na vida da filha. Ele sabia que precisaria encontrar um equilíbrio entre o trabalho e o cuidado com Vitória, mas estava disposto a fazer qualquer sacrifício para garantir o bem-estar dela. O diretor da escola, ciente de todo o transtorno que o mal-entendido havia causado, ofereceu a Rodrigo um emprego como zelador na escola, uma oportunidade que não só garantiria uma renda estável, mas também permitiria que ele estivesse mais próximo de Vitória durante o dia. Rodrigo, agradecido pela oportunidade, aceitou de bom grado. Aos poucos, a rotina da família foi voltando ao normal. Vitória retornou às aulas, e mesmo com as cicatrizes emocionais da experiência que viveu, ela sentia-se mais forte e confiante. O apoio que recebeu dos professores e do pai fez com que ela se sentisse mais segura, e aos poucos foi deixando o medo para trás. Na escola, as professoras Laura e Socorro continuaram a acompanhar o desenvolvimento de Vitória de perto. Elas sabiam que a menina havia passado por uma situação difícil, mas admiravam sua resiliência. A menina voltou a sorrir e a participar das atividades com os colegas, e o brilho em seus olhos, que antes estava apagado, começou a ressurgir. Para Rodrigo, o trabalho na escola foi uma bênção. Ele se reconectou com Vitória, passando mais tempo ao lado da filha e participando mais ativamente de sua vida. A relação entre os dois, que havia sido fragilizada pelos desafios que enfrentaram após a tragédia familiar, se fortaleceu a cada dia. O tempo passou, e tanto Rodrigo quanto Vitória aprenderam a valorizar ainda mais o vínculo que compartilhavam. As dificuldades que enfrentaram os fizeram perceber que, apesar de todos os desafios, o amor e o apoio mútuo eram o que realmente importava. Rodrigo, naquele momento, com um novo propósito, sentia-se em paz ao ver sua filha crescer saudável e feliz. Vitória, por sua vez, nunca perdeu o sonho de se tornar veterinária. A experiência que passou a ensinou a lidar com a dor e com a adversidade, sem perder a coragem e determinação. E com o apoio de seu pai, ela sabia que poderia alcançar qualquer objetivo que colocasse em seu caminho. A história de Rodrigo e Vitória é um testemunho poderoso do amor incondicional entre pai e filha. Apesar das dificuldades, do sofrimento e das dúvidas, ambos conseguiram superar os obstáculos e reencontrar a paz e a harmonia. No final de tudo, o que permaneceu foi a certeza de que, com amor e perseverança, é possível superar até os desafios mais inesperados. Acha que Vitória lidou bem com toda a pressão que enfrentou em casa e na escola? Você já passou por uma situação em que foi mal interpretado, assim como Rodrigo? O que você faria se estivesse no lugar das professoras ao notar algo errado com um aluno? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora também é muito comovente e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade. E até o próximo vídeo.